Quando o futebol ainda era um esporte recém-criado, ele era dominado pela classe alta, que obviamente era dominada por branco. Era difícil bater uma bolinha se você não pertencesse a esse grupinho, quem dirá ser profissional. Apesar disso, um homem específico conseguiu vencer esse desafio e mudou a história do jogo. Mas afinal, quem foi Arthur Wharton? Bom, Arthur Kiwami Wharton nasceu em Jamestown, em Gana, no ano de 1865. Seu pai era escocês e sua mãe ganesa. E não era qualquer uma, porque era uma princesa. Wharton cresceu em uma colônia inglesa e já prestes a se tornar um adulto foi viver na Inglaterra em Darling. Seu objetivo era seguir o exemplo do pai e ser um religioso. Ele pretendia ser um missionário, mas a coisa saiu do planejado. Na escola, Wharton começou a se envolver com esportes e era um esportista nato, praticando ciclismo, cricket, atletismo e futebol. Em 86 ele fez história ao alcançar supostamente os 10 segundos cravados em uma prova de 100 metros em Stamford Bridge. Esse registro não é reconhecido pela associação que rege o atletismo mundialmente. Mas reconhecimento à parte, é fato que Wharton era muito rápido. E se realmente ele fez esse tempo, ele era o homem mais rápido do mundo. E ficaria com recorde por mais de 3 décadas. Essa aptidão levou o menino para o Darlington FC. Ele ao longo de sua carreira jogou como goleiro e às vezes como ponta. Imagina esse cara com essa velocidade jogando na ponta. Na época ele jogava por puro entretenimento, já que era um amador. O Preston, que era um time muito forte, ficou impressionado com o garoto e buscou ele para a equipe, ainda sem pagar nada. Por lá ele chegou na semifinal da FA Cup em 87, mas perdeu a chance de ganhar o primeiro campeonato inglês da história em 88 e 89, porque escolheu se dedicar ao atletismo no período. Mas o dinheiro mudou sua percepção. Agora ele teria a oportunidade de jogar bola e viver disso. Wharton fechou um contrato profissional para jogar como atacante no Rotherham Town em 89 e fez história ao ser o primeiro jogador profissional negro da história. Ele não foi o primeiro negro a jogar bola em um clube, porque Andrew Watson fez isso antes dele, porém não se profissionalizou, mas talvez nos bastidores ele ganhou alguma coisa. Enfim, com esse dinheiro Arthur conseguiu ajudar pessoas carentes da região a se alimentarem. Voltando ao seu desempenho em campo, pelo visto Arthur estava predestinado a ser um goleiro. Em um jogo ele quebrou um galho no gol e ficou por lá mesmo. Wharton tinha fama de ser um goleiro que espalmava muita bola, espalhafatoso, mas mesmo assim ele era muito bom e isso dava a ele um pouco de confiança. Até demais, porque ele costumava ficar se balançando no travessão enquanto a bola estava do outro lado do campo. E para completar, ele também ficava agachado em um canto do gol enquanto esperava algum perigo para agir. Em 94, ele fez novamente história quando foi contratado pelo Sheffield United e se tornou o primeiro negro a jogar na elite no futebol mundial. Mas a vida dele não era fácil e competia com William Folk, que era uma estrela. Então Wharton esquentou o banco e jogou por lá apenas 3 partidas. Depois disso, o goleiro pulou de galho em galho, voltando para o Rotherham, e depois passando pelo Stalybridge Rovers, Aston North End e Stockport. Arthur era um goleiro competente e era cotado para jogar pela seleção inglesa, mas o grande preconceito da época inviabilizou isso e ele sofreu as consequências. O futebol inglês no geral. Porque só em 1978 a Inglaterra teve um negro jogando em sua seleção com Vivi Anderson. No final de carreira de Wharton, ele necessitou de um trabalho extra para sobreviver e conseguiu um dinheiro. Então era um semi-profissional nesse tempo. Em 1902 ele se aposentou e começou a trabalhar em uma mina de carvão, mas ainda continuou praticando diversos esportes. Arthur se casou com Emma Lister, com quem teve 2 filhas e depois de 7 anos eles abriram uma tabacaria. Já no período da Primeira Guerra Mundial ele serviu à Guarda Nacional. O vício da bebida surgiu e ele levou consigo isso até o final da sua vida em 1930, quando tinha 65 anos. Ele estava em uma situação financeira precária e morreu por conta de epitelioma e sífilis. Infelizmente, acabou não sendo reconhecido em vida. O preconceito nessa época era bem maior do que atualmente, e ele com certeza sofreu com situações inimagináveis. Imagina os jogadores rivais provocando ele. Mas tirando as coisas da hipótese, é fato que Arthur era chamado de sombrio nos jornais. A história desse ícone para a igualdade no esporte ficou esquecida durante décadas, mas conseguiu sobreviver e por isso ele recebeu diversas homenagens. A primeira foi em 1997, quando ergueram uma lápide em seu simples
desse túmulo graças a ativistas antirracistas. 6 anos depois, Wharton foi introduzido para o Hall da Fama do futebol inglês, e de quebra ganhou 2 estátuas. Mas o melhor de tudo foi que Shawn Campbell criou a Fundação Arthur Wharton. Ele se identificou com a trajetória do goleiro e ajudou a disseminar sua história, que não era nem um pouco conhecida, e o próprio Vivi Anderson nunca tinha ouvido falar nesse pioneiro. Wharton ganhou fama e também um mural em Darlington graças à fundação. Essa homenagem, infelizmente, foi infestada de xingamentos racistas após a derrota da Inglaterra na Euro contra a Itália em 2021, quando 3 jogadores negros erraram suas cobranças de pênalti, algo que qualquer outro grande jogador já fez, seja Baggio, Cristiano Ronaldo ou Messi. O racismo no futebol diminuiu muito, mas ele ainda existe e isso fica evidente lembrando de episódios recentes. A luta é constante, mas é inegável que o futebol se tornou um esporte democrático e acessível para diferentes classes sociais e raciais. Sem personagens como Wharton, isso seria impossível de ser alcançado, e grandes craques como Pelé e Ronaldinho Gaúcho poderiam não ter seguido a carreira no futebol. Arthur não foi o único responsável pela democratização no futebol, mas ajudou a abrir as portas do jogo para novas pessoas. E ainda para engrandecer mais sua imagem, ele seguiu carreira em outros esportes, sendo o homem mais rápido do mundo. Se foi legal ver o Bolt jogando futebol por pouco tempo, pessoas de 130 anos atrás tiveram o privilégio de conseguirem assistir o homem mais rápido do mundo jogando bola por mais de uma década. Mas infelizmente algumas não aproveitaram o momento por conta da cor de pele do astro. Bom, meu nome é Matheus e eu peço aqui que você deixe seu like, que vai ajudar muito na recomendação e no alcance do vídeo e vai poder tornar viável, né, meu conteúdo, todo esse trabalho, né, que vai ser recompensado. Também peço sua ativação do sininho e inscrição para sempre estar ligado nas novidades do canal e nos novos conteúdos. Eu peço também a vocês que respondam nos comentários se eu devo trazer a história de Andrew Watson, né, que foi outro grande pioneiro no futebol. E no mais é isso, então tchau e até logo!